Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alípio e mais uma vez é um prazer enorme trazer essa videoaula para vocês. Hoje o tema da nossa aula são as leis de Newton. Então vamos lá. Então o tema central aí, leis de Newton. Iremos falar inicialmente sobre a primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia. Na sequência nós temos a segunda lei de Newton, que é intitulada como princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, que é ação e reação. E mais à frente nós iremos falar sobre força elástica, força peso, força normal e tração, e plano inclinado. Então vamos lá. Então vamos começar com a lei da inércia. Eu costumo dizer para o meu aluno que a lei da inércia tem uma frase que caracteriza muito bem esse princípio. Ou seja, ficar como está. Se uma coisa está parada, ela vai ter a tendência de ficar parada se a força resultante for zero. Se uma coisa está se movendo com velocidade constante, ela vai se mover com velocidade constante, desde que a força resultante seja zero. Então eu coloquei uma definiçãozinha aí que diz o seguinte: todo sistema tem a tendência ou tende a manter-se ou em repouso ou em MRU, ou seja, velocidade constante, desde que a força resultante seja igual a zero. Então, analisando a primeira figurinha, nós temos aí um cavalo, né, um montador. O cavalo parou, mas a pessoa continuou o movimento, né? Então, como a força resultante sobre a pessoa praticamente foi zero, ela teve a tendência de continuar esse movimento, ou seja, ela continuou se deslocando no MRU. Na sequência nós temos aí uma outra figurinha que ilustra exatamente a lei da inércia. Tem uma pedra, ela está parada, enquanto não houver força sendo aplicada, ou enquanto a força resultante for igual a zero, a tendência dela é permanecer nesse estado. Bem, segunda lei. A segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que expressa por uma equação que diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como nós sabemos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, nós podemos substituir essa primeira expressão, essa primeira função, o A, por ΔV sobre ΔT. Foi o que eu fiz aí, ó. Aceleração, ΔV sobre ΔT. Lembrando que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Segunda observação é que a massa tem que ser medida em quilos, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, e o resultado dessas duas unidades deu-se o nome de Newton. Bem, terceira lei de Newton, ação e reação. Toda vez que você aplica uma ação sobre um objeto, vai aparecer uma reação. Então eu coloquei uma definiçãozinha bem clássica. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesmo valor e direção, só que de sentido oposto. Então toda vez que você empurra algo, algo vai lhe empurrar de volta, né? Se você empurra algo com 1000 newtons, esse algo vai lhe empurrar de volta com 1000 newtons. Então, toda ação cabe uma reação de mesmo valor, só que de sentido oposto. Primeira observação é que a ação nunca anula a reação. Por quê? A ação age num corpo e a reação age em outro, né? Essas forças nunca irão se equilibrar. Onde é que nós encontramos, professor, essa aplicação da lei da ação e reação? No próprio ato de caminhar. Caminhar nada mais é do que empurrar o chão para trás, aplicar uma força para trás sobre o chão, que é a força de ação, e a reação é o chão empurrar você para frente. Então o próprio ato de caminhar é uma aplicação direta da lei da ação e reação. Outra coisa também bem importante é as interações entre os planetas. Vamos imaginar que o corpo A é a Terra e o corpo B é a Lua. Então a Terra atrai a Lua, né? Força que A exerce em B, mas se A puxa B, pela ação e reação, B também vai puxar A. E essas duas forças em módulo, elas são iguais.
Força elástica. Bem, a força elástica é uma força que é exercida por uma mola ou sobre uma mola. E essa força só vai existir quando a mola ela estiver deformada, ou seja, ou quando ela estiver comprimida ou distendida, né? Então, um exemplozinho clássico aí, tem a figurinha, ó. Então nós temos aí uma mola presa ao teto, o comprimento inicial dela é L0, vamos supor essa mola ideal, certo? E enquanto essa mola não for aplicada força sobre ela, ela vai ficar nesse mesmo tamanho L0. Quando nós pendurarmos um corpo de massa M, essa mola irá esticar, porque a gravidade vai puxar o objeto de massa M para baixo e o objeto de massa M vai esticar a mola e vai aparecer uma força no sentido contrário, que é exatamente a força que a mola exerce sobre a massa M. Professor, me diga uma coisa, como é que nós vamos calcular a força elástica? A força elástica ela é calculada pelo produto entre duas grandezas. O K, que é a constante elástica da mola, medido em newtons por metro, vezes a deformação da mola, medido em metros. Agora, professor, me diga uma coisa. A constante elástica, existe alguma forma de determinar? Existe. A constante elástica da mola K, se você tiver um gráfico da força em função da deformação, nós podemos determinar o K, a constante elástica da mola, dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de θ. Se nós fizermos o cateto oposto pelo cateto adjacente, estaremos determinando o K da mola. Então vamos para o exercício aí. Então é o seguinte, uma mola é submetida à ação de uma força de tração. O gráfico abaixo indica a intensidade da força tensora em função da deformação x. Determine a constante elástica da mola. Então nós temos o gráfico aí. Se você observar esse gráfico, o eixo das ordenadas é da força, medido em newtons, e o eixo horizontal das abscissas é exatamente a extensão da mola, é o x da mola, é a deformação da mola. Então como é que nós vamos determinar a constante elástica da mola? Só basta você visualizar esse triângulo retângulo, a hipotenusa, o cateto e o cateto, e fazer o cateto oposto, que é esse lado, pelo cateto adjacente. Então, ó, vamos determinar o coeficiente angular desse ângulo, dessa reta. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Como esse lado aqui vale 12, se você olhar para cá, esse lado lá vale 12, que é o cateto oposto, dividido pelo adjacente é 0,2. 12 dividido por 0,2, 60 newtons por metro. Letra A. Na letra B, ele quer saber qual foi a deformação x quando a força for 60. Nós sabemos que a força elástica é K vezes x. Então, como nós determinamos o K, que é 60, e ele dá o valor da força para encontrar a deformação, vai ficar força igual a 60, que foi dado no item B. K é 60, ele quer o x. Como 60 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 60, 1 metro. Falar um pouquinho agora de força-peso. Bem, a força-peso é uma força que o astro exerce sobre um corpo, atraindo ele para o seu centro, né? É uma força devido ao campo gravitacional do planeta. E essa força sempre é dirigida para o centro do planeta. Então observe que a força-peso, em qualquer um dos casos, desses três casos, sempre é dirigido para baixo, né? E como é que nós fazemos para calcular? Basta você fazer o produto entre a massa, medido em quilogramas, e G. Lembre-se que o G da Terra para baixas altitudes, no Equador, o G vale aproximadamente 9,8 ou aproximadamente 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Na sequência nós vamos falar da força normal. Como a força-peso comprime
o bloco sobre a superfície, a toda ação existe uma reação. A superfície vai empurrar o bloco com a mesma intensidade para cima, de volta, né? Então essa força de reação que empurra, né, digamos assim, o bloco para cima é chamada de normal, porque ela forma um ângulo de 90 graus, né, com a superfície de contato. Então a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície em que ela está em contato. E a outra força é a força de tração. Essa força é uma força que ela é aplicada sobre outro corpo através de um cabo, né, que tem massa desprezível e que é inextensível. Então observe, nós temos um bloquinho A, o bloco B. Se eu soltar esse sistema, o bloco A vai descer, porque a gravidade, a força-peso vai puxar ele para baixo. E essa força vai ser transmitida através desse cabo até o bloco B, puxando ele da esquerda para a direita. E por fim, vamos falar um pouquinho de plano inclinado, né? Plano inclinado, como o próprio nome já está dizendo, imagine que nós temos um plano que estava na horizontal e eu peguei e inclinei esse plano, né, num determinado ângulo θ. Pode ser 10, 20, 30, 45 graus. O fato é, esse plano ele foi inclinado, ele estava na horizontal e foi inclinado, né? Se nós colocarmos um bloquinho aí, como essa figura está representando aí, esse bloquinho, supondo essa superfície bastante lisa, ou seja, sem atrito, nós vamos verificar que existem duas forças inicialmente. Tem o peso, que é a força da gravidade que puxa o objeto para o seu centro, como nós falamos no slide anterior. Nós temos uma força normal devido ao contato do bloquinho com a superfície, e nós podemos posteriormente desenhar um plano cartesiano x, y, e decompor essa força peso em duas componentes, que eu vou chamar de P de x, que seria a componente do peso na direção de x, e P de y, que seria a componente do peso na direção de y. Então o peso pode ser decomposto em P de x e P de y. Eu quero que você observe o seguinte: o ângulo entre a superfície horizontal e a inclinada, no plano inclinado, é o mesmo ângulo entre P e P de y. E com base nisso, nós podemos afirmar a seguinte proposição: como o bloco não tem aceleração no eixo y, isso, ou seja, a força resultante é igual a zero, então a força que puxa ele na direção de y, digamos assim, para baixo, P de y, tem que ser numericamente igual, ou seja, o módulo de P de y tem que ser igual a normal. Então, P de y em módulo é igual a normal. Portanto, a única força que vai provocar, que vai produzir aceleração, é a componente do peso na direção de x. E professor, me diga uma coisa, como é que nós faremos para calcular P de x e P de y? Simples. P de x, só basta você, vamos visualizar esse triângulo retângulozinho aqui, ó. P de y, e essa linha pontilhada é exatamente do tamanho de P de x. Então, se você usar o seno, vai ficar seno de θ, é o cateto oposto, que é P de x, sobre a hipotenusa, que é P. Conclusão, P de x vai ser igual a P seno θ. Se você utilizar o cosseno, você vai encontrar P de y. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que seria o cateto vizinho, que seria P de y sobre a hipotenusa. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos chegar à conclusão que P de y é P cosseno θ. Então vamos para um exercício. O exercício faz o seguinte: o bloco representado na figura está colocado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal e sem atrito. Determine a aceleração adquirida por esse bloco, admitindo que G é 10 e seno de 30 graus 0,5. Considere a massa do bloco 20 kg. Então nós temos a figurinha aí, ó. O ângulo de inclinação é 30 graus e foi colocado um bloquinho.
A primeira coisa que orienta meu aluno é identificar quais são as forças que agem sobre ele. Então nós observamos que tem a força peso e a força normal. E a partir disso nós podemos desenhar um plano cartesiano x e y e decompor essa força peso em duas componentes, P de x e P de y. E o ângulo entre P e P de y é exatamente 30 graus, o ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, como ele quer aceleração, como normal se equilibra com P de y, a força que irá provocar a aceleração é exatamente a componente do peso na direção de P de x. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante, ou seja, a força que vai provocar a aceleração, é exatamente a componente do peso na direção de x, ou seja, P de x. Força resultante, P de x, igual massa do bloco 20, colocado aqui, vezes A. Lembrando que A é o que a questão quer, aceleração. Como nós não temos P de x, mas podemos encontrar, porque P de x é P seno do ângulo. Então P de x vai ser igual. Como o peso é m vezes g, a massa é 20, g é 10, seno de 30 graus, que seria o ângulo. Fazendo as multiplicações, 20 vezes 10, 200, vezes seno de 30. 200, seno de 30 é 0,5 que a questão deu. 200 vezes 0,5, 100. Substituindo o valor de P de x na equação original, P de x igual a 100, vai ficar igual a 20A. Conclusão, a aceleração vai ser 100 dividido por 20, que vai dar exatamente 5 metros por segundo ao quadrado. Bem, gente, só para encerrar para vocês, eu queria mandar um abraço especial para todas as minhas turmas, todos os primeiros anos, e deixar uma frase de motivação. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Uma frasezinha do Mahatma Gandhi aí. E eu queria só, para fechar aí, entre a gente ir para as férias, lembrar que houveram problemas, diferenças. Eu sei que a física às vezes não é tão atrativa, mas eu sei que nós construímos muitas coisas juntos, tá certo? E eu estou torcendo por vocês sempre. Valeu, galera. Um abraço e boas férias.